Certo, tudo bem. Aqui é Michael Pearl, do canal The Door, e vamos falar sobre o tema OVNIs finalmente identificados. Eles não são objetos voadores não identificados, são objetos voadores, e eu garanto a vocês que tal coisa existe. A Força Aérea acredita neles, e estão dedicados a descobrir o que são. Mas eu sei exatamente o que são. Eles estão vindo para a Terra. Pode ser que você já tenha visto algum, ou que já tenha visto um falso, mas existem OVNIs reais na Bíblia. A Bíblia fala sobre palhetas voadoras, naves em forma de disco, com observadores por toda a parte externa, que voam à velocidade da luz e emitem brasas quando pousam no chão. Raios emanam delas. Descargas elétricas que queimam o chão onde estão, deixando material carbonizado embaixo delas, sempre que aterrissam. São pilotadas por estranhas criaturas multicéfalas, multifocais e multialadas que combinam características de humanos, pássaros e outros animais. A Bíblia fala de Star Wars, uma guerra nas estrelas entre criaturas extraterrestres com duração de 4 semanas. E a Bíblia descreve um tempo onde eles virão à Terra e os homens terão ataques cardíacos ao vê-los chegando. Isso tudo está na sua Bíblia. Não é porque você não sabia disso que não esteja lá. Sim, quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Ok, lá vai. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, inicia uma passagem sobre este tema. Ezequiel tem uma visão no cativeiro, junto ao rio Quebar. No meio dos cativos, junto ao rio Quebar, e teve visões. Diz aqui que a palavra do Senhor veio a Ezequiel expressamente. Então Deus lhe deu esta visão do próprio Deus. Um fogo em meio a uma grande luz ardente, um brilho ao seu redor. Então é dito que no meio disso, no meio dessa luz brilhante que era Deus, havia a semelhança de 4 criaturas viventes. Ele não as define porque elas não se encaixam em nada. Não são humanos, não são animais, são apenas criaturas viventes. E diz que sua aparência era semelhante à de um homem. Então a sombra projetada por eles, a estrutura deles, seria a mesma de um homem. Pés, pernas, joelhos, quadris, tronco, braços e cabeça nos mesmos lugares, isto é, uma estrutura muito parecida com a de um homem. Todos tinham 4 rostos. Não eram 4 cabeças, e sim 4 rostos. E tinham 4 asas, cada um deles. 2 aqui, e 2 nas laterais frontais, o que significa uma asa para cada rosto. E seus pés eram retos, e a planta de seus pés era como a planta do pé de uma bezerra. Então, eles têm cascos fendidos em vez de pés como os nossos, e brilhavam como a cor do latão polido. Eles têm aquela cor de latão quente e brilhante, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Você já pegou um morcego e olhou de perto? Quando eu era criança, costumávamos fazer uma arapuca no alto com galhos secos, galhos sem folhas, com um bocado de seixos, de modo que quando o morcego vinha, a gente capturava ele. Mas a gente pegava neles no meio daqueles galhos. Algumas de vocês, crianças, podem tentar isso. Vocês poderiam pegá-los pelas asas, olhar para eles e ver que eles parecem meio humanoides. Eles têm asas de mamífero bem aqui. Na verdade, pareceria que é aqui, mas é aqui. São pequenas mãozinhas, feito mãos humanas, bem aqui. E os dedos são as pontas das asas. Por isso eles ficam desse jeito. Este dedo, talvez não. Então eles ficam com as mãozinhas bem assim. E ao pegarem a fruta, suas asas se estendem desse jeito e eles pegam a fruta. Eles pegam, seguram na boca e comem desta forma. São criaturinhas fascinantes.
Agora, às vezes você vê pinturas de anjos com asas. Jamais um anjo teve asas, mas os querubins têm. E suas asas não são asas emplumadas. Você vê artistas pintando asas emplumadas em criaturas celestiais, mas elas têm asas de mamífero, não têm penas. Voltando aqui, ele diz que eles tinham 4 asas e 4 rostos para cada asa. Uniam-se as suas asas, uma à outra. Elas se enganchavam no topo. Não se viravam quando andavam. Então, se a criatura está com o rosto de boi de frente para você, se ela vier em sua direção, o boi permanecerá de frente. Mas se ela andar na direção do rosto de leão, ele é que fica de frente. Assim como se for o homem, ele ficará de frente. E se for a águia, ela ficará de frente. Cada rosto está voltado para uma direção, norte, sul, leste, oeste. Então, quando precisa se locomover, essa coisa não gira como nós fazemos. Ela tem essas asas que funcionam tipo uma abelha, drone ou helicóptero. Voam para qualquer direção. E ao aparecerem, eles seguiram em frente. Eles tinham o rosto de homem, e do lado direito o rosto de leão, e do lado esquerdo o rosto de boi, e também todos 4 tinham rosto de águia. Portanto, um homem, um boi, um leão e uma águia. Agora, não acho que eles têm um bico grande de águia na cara. Creio que pareça uma águia, mas não seja uma cabeça totalmente separada. É uma cabeça com 4 rostos. Então, o versículo 11 diz: assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam os corpos deles. Então, esses caras sempre faziam isso, a menos que estivessem voando. 2 asas cobriam seus corpos, e eles iam direto para onde o Espírito havia de ir. Esses caras seguem o Espírito, seu próprio Espírito. E não se viravam quando andavam. Isso significa que eles não são criaturas mecânicas. São seres vivos com espírito. E quanto à semelhança das criaturas viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. Isso nos leva de volta ao versículo 4, onde é falado sobre esse fogo, aquele fogo ardente. O fogo subia e descia por entre as criaturas viventes. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Então imagine essas 4 criaturas vivas paradas aqui. Provavelmente cada rosto virado para você de um lado diferente, para que você possa ver 4 rostos diferentes ao mesmo tempo. Essa luz com relâmpagos dentro dela se movendo entre si. E 2 de suas asas estendidas, enquanto as outras 2 os cobrem. E o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e as criaturas viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago. Então esses caras se movem tão rápido quanto um raio. Assim. E vi as criaturas viventes, e eis que havia uma roda. Isso é algo novo. Agora temos um objeto em cena, não uma criatura. Uma roda sobre a terra junto às criaturas viventes, uma para cada um dos rostos. Então ele descreve algo como um objeto sobre eles, chamado de roda. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo. E as 4 tinham uma mesma semelhança. 4 objetos, 4 rodas iguais. E o seu aspecto e a sua obra, então são objetos criados, era como se estivera uma roda no meio de outra roda. Então ele vê esses 4 objetos construídos, feito uma roda posta horizontalmente, não verticalmente, dentro de outra roda. Portanto, uma roda seria maior que a outra dentro dela. Tipo uma xícara num pires. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam. Portanto, esses objetos voam retos. Não se viram quando voam. E os seus aros, esse é o aro externo, um círculo, eram tão altos que faziam medo.
Então ele está nesta visão e quando olha para cima vê que é terrivelmente alto, coisa de 40, 60, 90 metros ou algo do tipo. Ele está olhando e vê os aros externos dessa coisa nessa altitude, pode ter sido até mais alto do que isso. E os aros estavam cheios de olhos ao redor dos quatro. Então, em volta da borda externa do anel, estavam o que ele chamou de olhos. São luzes, portas ou janelas. E andando as criaturas viventes, andavam as rodas ao lado delas. Então as criaturas viventes são separadas desses objetos. E quando as criaturas viventes se movem na velocidade da luz, essas rodas voadoras as acompanham se movendo na velocidade da luz. E elevando-se as criaturas viventes da Terra, elevavam-se também as rodas. Então estamos falando de objetos voadores. Para onde o espírito queria ir, elas iam para onde o espírito tinha de ir. E as rodas se elevavam de frente delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Pelo visto, cada roda é pilotada remotamente pelo espírito da criatura que está voando ao lado dela. Então, eles têm a capacidade de direcionar esses objetos voadores enquanto viajam pelo espaço. Andando elas, andavam elas, e parando elas, paravam elas. E elevando-se elas da terra, elevavam-se também as rodas de frente delas, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. É como um exército militar bem treinado, os quatro sincronizados com as quatro rodas. Todos eles se movendo num padrão através do espaço à velocidade da luz. Uma semelhança do firmamento. Agora, ele introduziu um novo elemento. Há uma grande plataforma plana, uma superfície no alto, sustentada pelas cabeças dessas criaturas viventes. É uma grande plataforma quadrada. Posicionadas abaixo de cada um dos seus cantos estão essas quatro naves, e abaixo delas estão as criaturas viventes. Então, temos esse grande conglomerado de atividades acontecendo. E sobre as cabeças das criaturas viventes, havia uma semelhança de firmamento com a aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. É um firmamento transparente, um vidro, e debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, uma em direção à outra. Então imagine os quatro, cada um com uma asa estendida em direção à do outro, como os cantos de uma mesa. Desse jeito, e ainda ficavam com duas asas sobrando para voar. E debaixo do firmamento estavam as suas asas retas, uma em direção à outra. Cada uma tinha duas que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada uma tinha outras duas asas que as cobriam do outro lado. E andando elas, ouviu o ruído das suas asas como o ruído de muitas águas. Então essas criaturas e suas asas fazem um som estrondoso de queda d'água, como a voz do Onipotente. Um tumulto como o estrépito de um exército. Parando elas, abaixavam as suas asas. Imagine aquele barulhão até que finalmente eles pousem, baixem as asas e tudo comece a acalmar. Uau! Deus estava mostrando a Ezequiel algo espantoso porque ele estava lhe preparando para profetizar um julgamento que estava por vir sobre a nação de Israel, de modo que ele queria lhe mostrar sua glória antes das coisas que estavam por vir. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento que estava por cima das suas cabeças. Parando elas, abaixavam as suas asas. Agora ele introduziu um novo elemento. No topo do firmamento, há uma voz falando. Estamos no ponto central da passagem, o foco principal. Ele começou descrevendo essas quatro criaturas viventes na parte inferior, carregando essa plataforma. E essas quatro naves as acompanhando. Então agora temos a peça principal, que é um trono no meio desse mar de cristal ou vidro, e alguém como o Filho do Homem sentado no trono. Adivinha quem é esse? Há uma figura semelhante à de um homem sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. A palavra brilho na Bíblia é sempre usada para expressar a glória que irradia de um potentado supremo, sempre.
sem exceção na Bíblia King James. Pegue suas outras Bíblias e ficará envergonhado. Você terá vergonha e jogará elas fora quando vir o que elas fazem com essa palavra. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, o arco-íris. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Então, ele identifica agora esse no trono. A glória irradiada por ele é a glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Vamos agora para o 3:13. E ouvi o ruído das asas das criaturas viventes, que tocavam umas nas outras, e o ruído das rodas de fronte delas, e o sonido de um grande estrondo. Eles faziam um som. Agora, vamos pular de Ezequiel 3 para Ezequiel 10. Durante esse período, Deus pronuncia julgamento sobre a nação de Israel. Há um trabalho de detetive a ser feito aqui. Descobriremos exatamente como é a aparência de Lúcifer. Teremos a revelação das características faciais de Lúcifer. Mas para isso, você precisa se lembrar do capítulo 1 quando chegar ao capítulo 10 e juntar ambos. Deus deixa pistas como essa para tornar a Bíblia mais divertida. Ezequiel 10:1. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem, vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas dentre os querubins, ele entrou e parou junto às rodas. Esse homem não é Ezequiel, nenhum anjo. Esse homem é alguém que foi para o céu. Pode ser Enoque. Pode ser Abraão. Pode ser Matusalém. Pode ser Abel. Ou Noé. Qualquer um deles. Enfim, aqui está um homem vestido de linho no céu, não no inferno, e está se divertindo muito participando disso. Ele diz: agora, quero que você desça no chão, embaixo desta plataforma, embaixo desses querubins, embaixo dessas naves, e quero que você pegue um carvão quente. Essas naves largavam brasas embaixo delas sempre que pousavam. Ele disse: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Ele entrou e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas, uma roda no meio de outra roda e tal. Cada um tinha 4 rostos. Daqui para frente ele repete a descrição de antes. A Escritura cita o mesmo que vimos no capítulo 1 sobre os querubins e as rodas. Versículo 14. E cada um tinha 4 rostos. Ok, já nos foi dito sobre 4 rostos, certo? E como eles eram? Rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia e rosto de leão. Sabe, quando Hollywood faz as coisas, eles estão apenas copiando aquilo que já está na Bíblia, assim como zumbis. A Bíblia fala sobre zumbis, é bem diferente do que os filmes mostram, mas a Bíblia fala sobre zumbis. Cobriremos isso outra hora. Se você desconhece a Bíblia, você é analfabeto, percebe? Acaba dependente de muita informação de segunda mão. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de... De quê? Boi? Não é o que diz aqui. O primeiro rosto era rosto de um querubim. Isso não estava na lista anterior. E o rosto do segundo, rosto de homem, e o rosto do terceiro era rosto de leão, e o do quarto, rosto de águia. 3 deles são idênticos, e um deles é descrito como rosto de querubim em vez de boi.
Isso quer dizer que a cara natural de um querubim é a de um boi. Agora, encontramos querubim na Bíblia com 2 asas, 4 asas e 6 asas. Encontramos variações aqui e ali, alterações entre eles. Quando falamos querubim, é como se viesse alguém do espaço sideral e a gente ensinasse: isso é um gato, aquilo é um canário, e então levássemos o cara no zoológico e ensinássemos: aquele gato grande ali é um leão, aquele gato listrado ali é um tigre, aquele outro gato é um leopardo, aquele outro gato de cauda curta é um lince. Portanto, todas as coisas que chamamos de gatos possuem grandes variações, assim é no céu. Anjos têm algumas variações entre eles, assim como os querubins. Há diferenças. Avançando agora, o versículo 28 diz que Lúcifer era o querubim ungido para cobrir o trono de Deus. Então Lúcifer é um querubim, o que significa que seu rosto natural é de um boi. Portanto, se Lúcifer quisesse ser adorado, o que ele inspiraria as pessoas usarem como objeto de adoração? Bois, vacas, bezerros. O que Israel adorou como Deus no deserto? Um bezerro, um filhote com cara de boi. E o que o povo de Canaã usava para sacrifícios? Touros. O que eles adoravam? Touros. E se você observar ao longo da história, um dos principais objetos de honra e sacrifício sempre foram touros. Isso porque Lúcifer inspira as pessoas a fazerem isso em honra e dedicação a ele. Então não é uma cabeça de bode o que representa Satanás adequadamente. É uma cabeça de touro. Agora veja, aqui diz que os querubins voaram. E então ele diz: estas são as mesmas criaturas viventes que vi junto ao rio Quebar. Então ele recorda do capítulo 1, versículos 2, 3, etc. E diz: esses 4 querubins são exatamente os mesmos 4 que vi antes. Exatamente aqueles 4, sendo que agora ele chama o rosto de boi de querubim. Fica claro que ele está falando da mesma coisa. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Estou ansioso para ver esse barulho, esses relâmpagos, o arco-íris, a glória de Deus se movendo. E as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Percebe? O povo de Israel não viu nada disso. Os judeus não viram isso. Eles viram o fogo da glória do Senhor, a fumaça enchendo o templo, mas não conseguiram ver todas as coisas ao redor. Isso me lembra da história que li sobre um missionário que estava num país africano, onde um grupo rebelde estava exterminando brancos, principalmente os missionários. E alguns desses rebeldes estavam presos na clínica médica de um complexo missionário. Então o restante do grupo se dirigiu para lá. Ao saberem disso, os cristãos da clínica se puseram de joelhos em oração. Não havia como fugirem. Havia umas 20 pessoas na clínica, além de alguns moradores locais e estrangeiros. Eles estavam orando, e alguns deles vigiando, quando viram um bando de rebeldes fortemente armados vindo em direção ao complexo. Certamente as mulheres seriam estupradas e mortas. Estavam todos orando lá dentro quando subitamente viram os rebeldes fugindo, desesperados em direção às montanhas, até sumirem de vista. 3 meses depois, os missionários estavam cuidando das pessoas daquela zona de guerra quando um rebelde entrou ferido. Enquanto tratavam dele, ele ficou preocupado com alguma coisa, olhando para um lado, olhando para o outro. Então o missionário perguntou o que ele estava procurando. Ele respondeu: cadê aqueles soldados? E o missionário respondeu: não temos soldados aqui. Ele disse: tem sim, eu já os vi. E o missionário repetiu: não temos. Onde você guarda os seus soldados? Já disse que não temos nenhum, apenas confiamos em Deus. Deus cuida de nós.
O rebelde então perguntou: lembra quando, uns 3 meses atrás, um grupo rebelde cercou o complexo? Ele disse sim, e o rebelde disse: eu era um deles, quando de repente apareceu um monte de caras equipados com capacetes, camuflagem, granadas de mão e AK-47. Um grande número de homens ao redor deste lugar. Sei que você os abrigou em algum lugar por aqui. Isso foi como... Deixe-me ver... Acho que foi Isaías que orou quando a cidade havia sido cercada. Então o servo desse homem de Deus, esqueci agora quem era, estava com medo. Enfim, o profeta disse: abra os olhos. Ele abriu os olhos e pôde ver os exércitos de Deus cercando a cidade, protegendo-a. Ninguém mais podia ver. Sabe, a Bíblia diz que às vezes recebemos anjos sem sabermos. Isso significa que encontramos certas pessoas. Eu poderia contar algumas histórias. Acho que encontrei um anjo uma vez. Há pessoas que encontramos por aí que aparentemente são desabrigados, mendigos ou alguma outra coisa. Mas isso é outro assunto. A propósito, dentro de algumas semanas falaremos sobre isso. Falaremos sobre anjos, a natureza deles, os filhos de Deus com as filhas dos homens, gigantes, etc. Voltando aqui, ele disse que são as mesmas criaturas viventes, e quando você for ao livro de Apocalipse, você encontrará essas criaturas, esses querubins novamente. João visita o céu. Ele foi levado, mas disse não saber se estava no espírito ou não. Só sabia que estava lá e parecia real. Então ele disse: eu fui levado, e o trono daquele que estava sentado tinha relâmpagos, trovões, enfim, o mesmo que Ezequiel viu, semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Claramente é o que Ezequiel viu cerca de 800 anos antes. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E isso Ezequiel não viu. Esses 24 anciãos com que Deus cercou o trono são humanos. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 bestas, cheias de olhos, por diante e por detrás. Esses 4 caras não carregam o trono, e sim ficam ao redor do trono. São diferentes. Como eu sei que eles são diferentes? Porque diz aqui: a primeira besta era semelhante a um leão. Então, esses aqui não têm 4 rostos, só um. E a segunda besta semelhante a um bezerro. E tinha a terceira besta o rosto como de homem. E a quarta besta era semelhante a uma águia voando. Os mesmos 4 rostos, mas apenas um rosto na cabeça. E as 4 bestas tinham, cada uma de per si, 6 asas. Os outros tinham 4 asas. Estes têm 6. E ao redor e por dentro estavam cheias de olhos. Então, eles têm olhos sob suas asas, aqui e aqui, em todo o seu corpo. Até na parte de trás eles têm olhos. Esses caras são cheios de olhos. Tenho dificuldade de impedir que ciscos entrem nos meus 2 olhos. Imagine se eu tivesse olhos pelo corpo. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Estou ansioso para ouvir isso. Vai ser tão bom. Vou participar e sei o que eles dirão antes de dizerem, certo? Já li a cena. Assim que eles começarem a abrir a boca, eu faço coro. E quando as bestas davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Esses 24 anciãos provavelmente são 12 santos do Antigo Testamento e 12 apóstolos. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e das bestas. Note que ele chama essas 4 criaturas viventes de bestas. Esta é a palavra que ele encontrou em seu vocabulário para descrever o que estava vendo. Ele chama de bestas o que Ezequiel chamou de criaturas viventes. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam... Aqui são todos eles em coro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder,
e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Isso é o que você chama de culto de adoração. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra? Sim. E que estão no mar? E a todas as coisas que neles há. Imagine as baleias vindo para o culto. Dizer, graças e honra e glória. Já pensou? Golfinhos louvando? Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E as 4 bestas disseram, Amém. Então isso ainda não está fora de moda, tampouco estará na eternidade. Agora mesmo eu digo amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Meu comentário acerca disso é, uau! E isso não é tudo. Há outra situação com aeronaves na Bíblia. O fato é que Davi ficou numa situação difícil ao não conseguir derrotar vários dos seus inimigos. Ele disse a Deus que queria entrar na batalha. E Deus disse, não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás, e vem a eles por defronte das amoreiras. Isso é 1 Crônicas 14, versículo 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então sairás à peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. Ou seja, ele disse, Davi, essa é uma façanha muito grande para você, você não pode lidar com isso. Tenho algo preparado para eles. Basta você entrar nas amoreiras e quando escutar algo como caças dando rasante, e quando vir as árvores sacudindo assim, pode entrar na batalha. Já terei ido na sua frente e cuidado de tudo. Deus os matou. Então Davi saiu apenas para fazer um trabalho de limpeza com os seus homens. Deus pôs alguns OVNIs voando em alta velocidade para destruir o inimigo. Agora, você pergunta, por que os anjos precisariam de discos voadores? Bem, eles estão sujeitos. Abordaremos isso melhor no próximo estudo. Mas eles estão sujeitos às leis da natureza assim como nós. Eles têm a estrutura física. Deus os criou como espíritos ministradores, mas eles têm a estrutura física. Agora há pouco, eu te dei um aperitivo quando falei sobre uma guerra nas estrelas que durou semanas. É o que leremos aqui. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Ele estava orando por libertação. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo. Lá está ele novamente. E o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Já vimos isso antes. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Então, quando esse cara falava, ressoava e reverberava como se fossem 1000 pessoas falando. Como se tivesse riqueza musical. Como um eco. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só, a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono com meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado. É muito bom ouvir isso de Deus, ser amado por Deus. E Deus nos chama amados seus. Se você for filho dele, é amado dele, assim como Daniel era amado.
Entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. Após 21 dias de oração, esse anjo veio responder à oração de Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Deus estava pronto para responder à oração dele 21 dias antes, desde quando ele começou a orar. Não. Não existe isso de Deus querer que fiquemos pedindo o tempo todo. Sabe, se você deixa seu filho ficar implorando, cale a boca dele ou faça o que ele pede, mas não o deixe ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Apenas vamos a Deus, pedimos e Ele nos ouve. Nos ouve. Ele disse: ouvimos você, eu fui enviado para responder sua oração, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Um ser espiritual, isto é, um anjo caído, príncipe das potestades do ar, designado para a nação persa, que hoje é o Irã. A Pérsia tinha um espírito demoníaco controlando ela. Um poder do ar. As nações estão divididas, mas os anjos têm uma jurisdição diferente. Os anjos caídos dividem as nações em jurisdições diferentes e as governam. Então ele disse: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Era uma fronteira. Esse espírito, esse ser angelical, conseguiu impedir a passagem de um anjo de Deus por 21 dias. Como ele fez isso? Isso se chama Star Wars. Houve guerras nos céus. Houve algum tipo de resistência formada que exigiu uma longa e extensa batalha para romper as linhas inimigas e descer para responder à oração. Não podemos ver, mas acho que eram naves voando assim. Combatendo. Aí você pergunta: o dedo de Deus não seria o bastante para destruí-los? Sim, mas você já viu um tabuleiro de xadrez com quadrados de uma só cor, ou só com peças da mesma cor? Já viu um jogo de xadrez com apenas um conjunto, sem oponentes? Percebe? Toda a vida é construída em preto e branco, dois lados opostos. O diabo é o oponente, Deus é o justo. Deus poderia simplesmente derrubar todos os tabuleiros de xadrez. Mas ele não faz isso. Ele joga o jogo para vencer e quer que participemos crescendo e aprendendo a jogar o jogo para vencermos. Ele nos diz para resistirmos ao diabo. Jesus disse a Pedro: Satanás desejou ter você para que ele pudesse te peneirar como trigo. E Pedro pode ter dito: ok, você se livrou dele, você o matou, você o eliminou, mas não foi isso que Jesus fez. Jesus disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Esse é o método, o programa de Deus. Rogar por nós para superarmos. Ele está tentando nos fazer crescer, percebe? Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, este é um anjo justo, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então havia alguns reis persas justos, seres espirituais. E esse príncipe Miguel sempre aparece com a espada na Bíblia. Ele é um guerreiro. Ele veio nos socorrer, tivemos de recuar, tivemos de buscar reforços, aguardar a chegada de reforços, pois não tínhamos forças o bastante para passar. Eis aí seu Star Wars. Então ele disse: vim para fazer-te entender. Contou algumas coisas para ele. Não tem mais homem muito amado. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Escute essa agora, é de explodir a cabeça. Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Este anjo queria entregar a mensagem e voltar à guerra, pois a batalha ainda estava acontecendo. Não tinha terminado. Ainda estavam lutando. E ele sentia que sua presença era necessária e eficaz naquela batalha contra o príncipe da Pérsia. Percebe?
Não podemos ver o que está ocorrendo nos lugares celestiais, mas está ocorrendo ao nosso redor o tempo todo. Então ele diz: agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então havia outro príncipe, o da Grécia, que viria e ajudaria Daniel na ausência dele. Daniel não ficaria sozinho. Aparentemente, ele foi puxado de outro país para vir ajudar Daniel na Babilônia. Mas eu te declararei o que está registrado na Escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Agora, não costumamos atentar muito para isso que ele disse. Não há ninguém que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. É como se tivesse havido uma falha em algum momento da missão dele. Como se ele tivesse desanimado por alguma razão. Então ele disse: só tenho um aliado forte nessa coisa, Miguel. Portanto, aí está. Eu prometi que te daria um pouco de Star Wars. Aí está. Sabe, o problema dos estudiosos da Bíblia é que eles transformaram tudo em me abençoe Deus, me ajude Deus. Eles espiritualizam tudo. E não leem a Bíblia como está escrita. Não a leem como um fato. Você vive num mundo cheio de seres que agora são alienígenas neste planeta. Eles estão voando em naves. Eles estão lutando entre si. Eles têm um lar distante. Eles dividiram este mundo em seções. E está chegando uma grande batalha na qual muitos perderão e muitos vencerão. Apocalipse 12, 7. Isso não aconteceu ainda. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. A terra ainda será a mesma quando isso acontecer. Isso ocorre no meio da tribulação. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. O diabo fica te acusando no céu de coisas das quais você realmente tem culpa. Coisas que você faz em segredo, ele comenta para Deus. Se você acha que o Google sabe de tudo, espere para ver o que o diabo sabe. Ele está sempre nos acusando para Deus. E eles o venceram, isto é, o diabo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então diz: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo está com pressa aqui porque são os últimos 3 anos e meio de tribulação, por isso a pressa. E o dragão irou-se contra a mulher, esta é Israel, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora, eu ia te dizer uma última coisa aqui. Na verdade, eu tinha 3 mensagens prontas, mas vi que só poderia pregar uma delas, então deixarei as outras para as próximas semanas. Vamos agora ao livro de Lucas. Eu já disse que... Bem, vamos ler. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra, a angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ele está descrevendo os eventos da segunda vinda. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. Esses poderes, autoridades dos céus, são os anjos contra os quais Miguel lutava quando Daniel orava. São daquela batalha nos lugares celestiais. E diz aqui que os corações dos homens desfalecerão de medo da expectativa das coisas que estão por vir à terra, porque os poderes do céu serão abalados.
E eles então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. Penso que o nosso entendimento da segunda vinda é muito higienizado e espiritualizado. Isso será um grande evento. Isso será um evento glorioso. Isso será... Quero dizer, sabe esses shows de luzes da Disney World cheio de som, música, laser e outros efeitos lindos? Não são nada perto do show pirotécnico que Deus fará. Será um evento glorioso quando ele voltar. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aqui vão os versículos finais. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Há uma batalha ocorrendo agora e ele diz que você precisa se preparar para ela. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo. Ele atribui o governo deste mundo a esses seres das trevas, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Revesti-vos de toda a armadura de Deus e etc. Portanto, eis aí a identificação dos OVNIs. Se tiverem dúvidas, vão em frente e nos enviem nesta semana, pois responderemos a elas. Tenho certeza de que suscitamos muitas perguntas, então seja franco e nos escreva. Na próxima semana, iremos abordar os filhos de Deus, ou quem sabe os anjos em geral, o que eles são, seu ministério, etc. Semana que vem. E talvez na outra semana eu trate dos casamentos entre os filhos de Deus e as filhas dos homens na época em que os anjos desceram e copularam com mulheres humanas, produzindo bebês que eram gigantes, homens de renome. Uma doutrina bíblica que existe há milhares de anos, crida por todos na igreja, todos os professores de Bíblia, até os tempos modernos, onde as pessoas gostam de coisas assim na TV, mas não na Bíblia delas. Lidaremos com coisas assim em breve. É isso.